muito bem-vindos a mais um programa, mais um episódio do seu programa de Fé e Ciência. Pastor Luiz, muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Ana. Obrigado pela sua presença. Você que já esteve acompanhando a gente ali no programa anterior, sabe do que a gente vai tratar agora. E se você não assistiu o programa anterior, Vai volta lá para aqui para e você vai... poder entender aquilo que a gente vai continuar discutindo. Exatamente, porque nós fizemos uma primeira parte que foi assim, só uma isca, né? Bem pouco, o tempo não dá para poder falar tanto sobre o tema e muito interessante, muito inspirador. E agora sim temos a parte 2. Com o nosso convidado especial, Dr. Cláudio Rui. O senhor, no último programa, iniciou falando ali sobre a sua formação, né, do mestrado, do doutorado. Nós temos aqui vários alunos acadêmicos que estão nos assistindo, alguns querendo entrar na faculdade, estudando, aprendendo, outros já na faculdade. E através dos nossos programas você tem percebido como é possível nós aliarmos a boa ciência, a boa fé, e discutindo esses assuntos, e temos ali vários cristãos que estão crescendo e se desenvolvendo na academia, na ciência, através de mestrado, doutorado. Lembrando que você que pretende seguir a carreira acadêmica, no mestrado é um curso de 2 anos, onde você defende uma dissertação, e o doutorado é um curso de 4 anos, onde você defende uma tese. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o Dr. Cláudio compartilhou aqui nos bastidores uma história que eu quero que ele fale aqui rapidamente para o nosso público, sobre a defesa da sua tese de doutorado. Como é que é essa defesa? Como é que foi a sua? O que teve ali de diferente? Bom, eu já estou ficando sócio remido desse programa. Claro, com certeza. E pode. Pode e deve. A minha tese de doutorado foi um momento muito particular, exigiu muito de mim. Uhum. Eu fiz uma tese mundial. Estudei um grupo de insetos ao redor do mundo. E a minha ideia era saber, porque essa questão toda da classificação, ela tem um ângulo, que é você entender como o sistema vivo está organizado no mundo. Uhum. Né? Quem são os parentes de quem? Uhum. Os bichos da África são parentes dos bichos daqui? Interessante. Porque você pode ser uma linha de raciocínio para tanto evolução ou Exatamente, criacionismo. exatamente. Eu fiz uma tese mostrando que esse grupo está relacionado, ele estava na superfície da Terra antes da Terra se partir, porque a Terra se partiu depois do dilúvio. Antes era o grande continente chamado Pangeia. Chamado Pangeia, né? E a história desses bichos me mostrou que eles estavam lá antes disso. E eu fui vendo quem são os relativos mais próximos dos bichos aqui da Amazônia, né? E esse foi o trabalho que eu fiz. Chama-se análise filogenética. Que trabalho! E, bom, a minha defesa, como eu era um aluno que não era paulista, estudando na USP, olha, eu não quero aqui criar nenhum conflito, mas os paulistas, eles são muito seguros de si, né? E uma pessoa que não é de lá tem que furar um bloqueio. Alguém que naquela ocasião veio do norte, que o senhor disse que estava vindo de Manaus, né? Caboclinho daqui, né? Olha, eu não sou brasileira, vocês já devem ter reparado. E quando eu vim de São Paulo para aqui, para morar aqui, já mais de 5 anos, a pessoa falou, você vai morar no fim do mundo? Assim. Aí, falei, bom, sim, mas nada a ver. Pertence ao Brasil. Eu muitas vezes E missão ouvi é missão, né? Eu ouvi essa mesma proposta muitas vezes em São Paulo, quando eu estava lá, né? Se você vai voltar para o fim do mundo, eu digo, depende do ângulo que você olha. Olha o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, ele é assim. Né? Então, lá não é o fim. O fim é aqui. Exatamente. Né? Eu vou dar essa resposta na próxima. Na próxima. Então, por causa disso, né, por causa dessa embate regional, a minha defesa foi muito esperada. E a banca, por incrível que pareça, a banca brigou para ser da banca. Olha só. Eu tive
professores da USP, mas tive professor da Universidade do Paraná, Uhum. tive um professor do Chile. Esse não brigou, não, ele foi chamado, né? Mas foi muito concorrido e foi um massacre de 5 horas de defesa. Olha só. Cada professor esgotou, cada um tinha 1 hora para falar e todos usaram. O seu tempo seu regimental ali. Exatamente. E eu fui perdendo a minha energia. Quando chegou no fim da defesa, eu tinha a sensação de que eu tinha perdido, que eu ia ser reprovado. Pois. Fui massacrado, Fui chicoteado, massacrado, tiraram ali, né? Tiraram tudo. Tudo. E aí, como é que foi o A resultado? banca se reuniu e quando voltou, o resultado foi 10 com louvor e distinção. Olha aí, Ana. Que bênção, né? Com distinção. É. Eu nem acreditei, porque o massacre foi muito forte. E fiquei realmente sem energia ali. Mas Deus me deu essa bênção. Olha só. E eu tenho isso, o currículo Lattes, Uhum. tem lá prêmios, né? Uhum. E eu pus lá nos prêmios que eu tirei 10 com louvor e distinção na minha tese de doutorado. É um dos prêmios que eu Que pus legal. lá. Que bênção. E aí a gente pode ver qual a importância de um cristão estudar, dar o melhor de si, não é? Mostrando, dando um testemunho. Não só, a gente não prega só abrindo a Bíblia e falando a palavra de Deus ali propriamente dita. A gente prega através das nossas atitudes. Sim. Com a Né? nossa Então vida. esse é um testemunho realmente ali que pessoas olham, nossa, mas e ele acredita em Deus, né? Ele é cristão. Isso sempre. As pessoas sabem quem a gente é. Não precisa nem te dizer, porque Sempre as tuas classifica a atitudes te gente. denunciam, né? É. Então, tinha sempre festas, eu participava, mas não participava de tudo, Uhum. né? Eles entendiam, eu ia para um almoço e eu não comia carne, e eles ficavam olhando aquilo, então eles sabiam, né, Existia que algo diferente. Existia algo diferente, né? E uma das pesquisadoras que trabalhou junto comigo lá, a doutora Cleide Costa, era freira. Olha só. E ela, de vez em quando, me buscava para se aconselhar comigo. Olha. Que legal. E eu era um menino na época, né? E essa foi a sua experiência trabalhando ali com entomologia, que nós já vimos do que se trata entomologia, estudo dos insetos. Discutimos bastante sobre a classificação de seres vivos, mas tem 2 palavrinhas aqui que foram colocadas, que é nesse processo de classificação, que é sistemática e taxonomia. A gente ouve isso muito em língua portuguesa também, né? Taxonomia. É. E na educação também, né? Existem taxonomias. Sim. E aqui, quando a gente trata com seres vivos, sistemática e taxonomia, o que seria? São 2 ramos da biologia comparada. Biologia tem várias coisas, uma delas é a biologia comparada. E isso aqui são 2 ramos de conhecimento da biologia comparada. A sistemática, ela trabalha para entender a organização do sistema. 3 perguntas são feitas quando você está no âmbito dessa disciplina. Quantos são os seres vivos? Como eles estão distribuídos? Tudo isso é da parte sistemática. Sistemática. E por que eles estão distribuídos desta forma e não de outra forma? Essas são perguntas que são inerentes da sistemática. A sistemática, ela tenta entender os relacionamentos, quer sejam relacionamentos genéticos, quer sejam relacionamentos entre os seres vivos e o ambiente. Nós usamos todas essas características para entender o sistema. A sistemática entende como é que a vida se organiza. Seja inseto, seja mamífero, seja o que seja plantas. Então, a preocupação é entender o sistema vivo. A taxonomia tem uma relação direta com a sistemática, mas não é sistemática. Taxonomia é o ranqueamento nominativo de cada ser vivo. Então, você vai dar nomes. A tarefa de dar nomes não é uma tarefa simples. Primeiro, você precisa conhecer todos os organismos para entender que aquele é um novo. Então, para descrever uma espécie nova, subentende-se que você já conhece todas as outras. Então, aqui na Amazônia é muito fácil você encontrar espécies novas.
Eu mesmo já descrevi cerca de 100 espécies novas. Uau. Alguma tem o insetos. nome de Cláudio? Não. Eu não, é proibido eu homenagear a mim mesmo. Ah, é? E é uma ciência, a taxonomia é uma ciência muito, muito organizada. Cada grupo de organismo, cada reino, tem 3 reinos, pelo menos, né, no campo da biologia: o reino animal, o reino vegetal e o reino dos micro-organismos. Então, desses 3 reinos utilizam códigos específicos para você dar nome e classificar os seres vivos. Então, no meu caso, que é zoologia, tem o código de nomenclatura zoológica. E os nomes não podem ser quaisquer nomes, tem regras muito específicas para você nominar cada ente que você está vendo. Uau. Então, não é um trabalhozinho. É muito complicado isso. Você precisa dominar uma série de coisas. Entre as coisas que você precisa dominar, você precisa dominar 2 idiomas: latim e grego. Olha Eu só. já ia falar latim, porque todos os nomes científicos, os seres vivos, estão em latim. Pelo menos foram os principais, né? Principalmente dentro do mundo científico, esses são os que, vamos dizer, são os mais importantes Sim. do que aquele que a gente conhece no dia a dia. Sim. E esse sistema nasce daquilo que a gente discutiu no programa anterior, né? Sim. Desde ali do trabalho de Linneu. Exatamente. Linneu foi a pessoa que criou as primeiras regras do que a gente hoje, no caso da zoologia, chama de Código de Nomenclatura Nós Zoológica. estamos falando ali do século XVI, XVII. Século XVIII, 1758. 18. Então, de lá para cá, o sistema criado por Linneu, que é baseado em Aristóteles, é o sistema vigente. Então, tem uma série de regras. Para vocês terem uma ideia, tem uma comissão internacional que julga coisas que conflitam. Por exemplo, o que pode conflitar? Eu classificar... Vamos pegar o campo dos micro-organismos, que é o mais complicado. Eu posso classificar um micro-organismo como vegetal ou como fungo. Então, tem comissão internacional que faz com que essas dúvidas desapareçam. Né? Eles trabalham para que essas dúvidas desapareçam. Ou um pesquisador publica um novo táxon, publica numa revista, e outro pesquisador... Hoje essas coisas já não acontecem tanto, por causa da comunicação que há, né? Outro pesquisador publica o mesmo táxon. E coincide deles publicarem na mesma data, na mesma época e tudo. Quem é o autor? Eita. Então, essa comissão cria as condições de você dirimir esse tipo de problema. Então, aí eu ia perguntar o seguinte, né? O senhor tem aí algumas décadas de experiência nesse processo de classificação, taxonomia das espécies, trabalhando ali com os insetos. O senhor consegue perceber claramente, até comentar aqui com a gente alguns destaques da evolução desse processo? Tipo, como se classificava esses seres vivos lá há 20, 30, 40 anos atrás? O senhor falou que a sua tese foi dentro da área da filogenética, né? Sim. A filogenética não existia há 100 anos atrás. Não. Né? Começou nos anos 60. Exatamente, aí foi evoluindo. Hoje, o que se tem assim de mais moderno para que se evite, por exemplo, essa questão dos erros, né? De pessoas. Isso acontece muito com plantas também, descobrir classificação de plantas. Tiveram evoluções no processo, tem a genética, Várias. outras ferramentas que nos ajudam ali a classificar? A primeira tentativa era olhar pela aparência, se eram parecidos, e isso não contentou. Sim. Né? Porque nem tudo que parece é. Né? Exatamente. Então se criou um conceito de o que é homólogo e o que não é homólogo. Né? E isso foi já um avanço enorme nesse raciocínio, né? Em coisas que são só análogas, mas não são homólogas. Então não basta ser parecido e aí já pertence à mesma família. Não. Aí, nos anos 60, um pesquisador chamado Hennig, um alemão, os alemães. A Alemanha é um negócio impressionante. Uma corrente muito forte. forte. A Alemanha é um negócio impressionante no pensamento do mundo. Sim. Exatamente. Ele disse, não dá para você classificar os seres vivos se você não entende os graus de parentesco. Estão falando de genética. Sim. Né? E ele criou um sistema de classificação
que é chamado análise filogenética, que estuda os graus de parentesco. Então, o que aconteceu? As primeiras tentativas de usar esse sistema dele eram tentativas... A minha tese eu fiz na mão. Você calculava todos os graus de parentesco. Agora tem programa de computador, aí começam os avanços, né? Programa de computador que você coloca os dados lá e ele faz a análise. Você passava meses ali montando, pegando os... Ele faz os cálculos e, não contentes com isto, criaram também, porque tudo que a gente faz, principalmente nas ciências biológicas, o charme das ciências biológicas é um negócio chamado indução. Um raciocínio chamado indução. Um dom do ser humano, mas principalmente desenvolvido pelos cientistas. Você tem dois raciocínios que você utiliza para entender as coisas. Ou é a indução ou é a dedução. São os dois raciocínios. E a indução é o charme das ciências experimentais, né? A biologia se enquadra nas ciências experimentais. O que é a indução? A indução é um tipo de raciocínio no qual você tira verdades gerais observando apenas alguns fatos particulares. Então, eu posso juntar aqui, por exemplo, aqui tem 3 copos em cima da mesa, eu posso juntar esses copos e dizer, vidro ou porcelana, todas as vezes que eu encontrar copos assim no mundo, eu sei que é de porcelana, que tem isso e aquilo. Isso é uma indução, né? Eu, por conhecer algumas coisas, eu posso extrapolar uma lei geral. Então, se eu tenho um conjunto de dados e eu consigo relacionar esses dados, eu consigo criar um conceito. Se eu consigo criar um conceito sobre aqueles dados, eu posso criar leis. Se eu crio leis, mesmo sem ter observado o sistema total, eu posso trabalhar com o universo sem precisar utilizar todos os elementos desse universo. Isso é a indução. Ela permite alguns erros, porque são cálculos, né? Então, para diminuir os erros da indução, você usa estatística. E todo cálculo estatístico vai te dizer qual é a probabilidade da sua indução estar certa ou não. E, nesse caso, das análises filogenéticas, foi evoluindo os programas de computadores. Agora nós temos uma série de testes estatísticos para dizer que, por exemplo, eu estudei uma família ao redor do mundo, mas eu não vi todos os bichos do mundo. Eu vi os que estavam nos museus. Eu não sei quantos mais existem no mundo. Você tinha ali os modelos, né, que estavam ali. Estavam nos museus, né? Eram as coleções dos museus. Um exemplar de cada um. Ia comparando com aquilo que já tinha aí os que não tinham. Pois é. Aí o que acontece? É uma probabilidade de que aquilo que eu vi, aquelas relações que eu estou observando, se repitam em uma outra amostra que não aquelas que eu vi. Com certeza. E esses cálculos estatísticos te dão esta certeza, né? E quanto mais você se aproxima de zero nessa escala aí de comparação, mais certeza você vai ter. Nunca vai ser completamente certo, mas você vai ter uma aproximação forte, né? Então, agora, o que é a maior novidade? São esses cálculos que, antigamente, quando o Linneu fez o Sistema Natura, você comparava as coisas. Agora você tem cálculos para dizer isso é assim. E as universidades vão desenvolvendo cada vez mais esses sistemas, né? Esses cálculos. A gente comentou aqui, o senhor, né, como taxonomia, classificação, que hoje, a partir de Linneu, foi organizado ali a hierarquia, né, da classificação: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí cada um deles tem os níveis hierárquicos acima e abaixo, né? E que muitos ainda assim continuam na controvérsia. Não, pertence a essa daqui, pertence a essa outra daqui, ou não. Então, assim, os níveis mais complexos, não sei se é assim que se fala, né? Os níveis mais complexos é gênero e espécie, que é o último nível ali na ponta, né? Tanto é que, às vezes, algumas espécies, eu lembro muito isso ali dos vegetais, quando trabalhava com plantas medicinais, que algumas plantas não se conseguia, por exemplo, chegar à espécie. A gente sabe que esse é o gênero, mas a espécie não conseguia definir. E filo, família, ordem, gênero, espécie... Isso é mais tranquilo. Quando eu leio aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 1,
nós vamos ler o seguinte, né? Deus, quando criou o mundo, começa a criar os seres vivos, ele traz esse conceito de espécie. Ele diz, por exemplo, Gênesis capítulo 1, no verso 12, a terra, pois, produz a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E depois ele vai falar isso dos animais. Então, quando ele trata dos seres vivos, ele está tratando ali de espécies, né? No verso 21. Ou seja, Deus é um grande classificador. No sexto dia, exatamente, foi colocando cada coisa no seu lugar, né? Criou Deus os grandes animais, aliás, aqui no quinto dia, né? Criou Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, segundo a sua espécie, os enxames as aves e os peixes. E depois, no sexto dia, os animais terrestres da mesma forma. Verso 25, Gênesis capítulo 1, verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Essa espécie que Deus está falando aqui, que a Bíblia se refere, é a espécie que hoje o senhor trabalha com gênero e espécie ali dos insetos? É, assim, eu não sei o que Deus chamava de espécie na época, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ver, o que o idioma hebraico chama de espécie, né? Mas tem sim uma correlação muito forte, eu diria, né? É quase a mesma coisa. Só que a espécie na biologia é única e na leitura do texto aí não me parece que ele esteja falando de uma espécie única. Exatamente. Né? Ele está falando de parentescos, né? Que não deixa de ter uma correlação muito forte com o que a ciência está fazendo. Aliás, tudo isso está baseado na Bíblia. Né? Tudo está baseado na Bíblia. A Bíblia Outro dia eu estava perguntando para um pastor, infelizmente ele faleceu, pastor Davi Ribeiro. Conheci muito. Pastor, por que a Bíblia é o livro, considerado o livro, por que ela é tão importante? Aí ele foi dizendo, não, porque na Bíblia você encontra visões do futuro através das profecias, e você... Fui colocando uma série de argumentos teológicos, né? Eu disse, mas pastor, se eu disser isso para um ateu, ele vai aceitar esses argumentos? Ele falou, não. Eu digo, então, como é que eu provo que a Bíblia é o que é, né? Ele virou para mim, você tem uma ideia? Eu digo, tenho. E qual é a atividade mais importante do homem? O que o homem considera como sendo a atividade mais séria no seu universo de ação? Ele pensou, disse a justiça. Eu disse, é isso mesmo. É a justiça. No lado ocidental do mundo, em que a justiça se baseia? Em todos os critérios éticos e justos bíblicos. Por isso a Bíblia é um livro importante. Porque nós não temos, na atividade humana não tem uma coisa mais alta do que a justiça. E a justiça é toda baseada na Bíblia. Ele disse, puxa vida, eu nunca tinha pensado nesse argumento. É isso mesmo. Então a Bíblia já traz assim vários conceitos, né, que foram trabalhados depois. Nós temos aí entre os seres vivos quase 9 milhões de espécies, né? Então nós não estamos falando de quantidade de animais, mas tipos de animais, né? Aquelas que foram descobertas. Isso é o que está formalmente descrito. Catalogado, né? Milhões que não estão. Exatamente. Cerca de 100 aqui a gente já sabe que veio do Dr. Cláudio Rui, né? Que descobriu aqui os insetos aqui na Amazônia. Então veja, quando Deus cria os seres vivos ali, nós não acreditamos de que os seres vivos, e aí entra já na questão de evolução, né? Evolução, criação e evolução. Nós não acreditamos que os seres vivos todos foram criados da maneira que são. Deus, quando cria ali em Gênesis, no capítulo 1, ele cria os tipos básicos de espécie. Então, nós acreditamos, porque isso é visível e isso é comprovado cientificamente, a microevolução ou a evolução a nível de espécie. Então, quando você compara, né? Por exemplo, para um leigo que vai ver ali alguns insetos, vai achar que tudo aquilo ali é igual, é a mesma coisa.
É diferente de um entomologista, alguém que é especialista ali, né? E conhece cada característica daqueles bichos ali. Às vezes uma antena, uma forma de dobrar, como é a pata, se tem pelo, se não tem. Tem uma série de características que vocês usam ali para conseguir diferenciar. Aqui na América do Sul, a gente conhece um tipo de barata. Aham, então. Quando eu fui para a África do Sul para poder dar essa baratinha pro camaleão, a barata é outra. É outra, Eu né? achava que estava pegando um bichinho X, qualquer um. Não, era uma barata. E não tinha nada a ver com as nossas baratas. Cada continente tem a sua fauna. Então, quando você vê ali na Bíblia, né, Deus ele cria Adão e Eva, por exemplo, né, a espécie de seres humanos, o homem e a mulher. Foi um casal. Mas hoje, quando nós olhamos para a humanidade, quantas características e quantos tipos de pessoas diferentes tem? Então, ali é uma diversidade. Quando você olha, por exemplo, a questão dos cães, Deus não criou todas as raças de cães em cada uma das suas espécies. Ele criou o tipo básico. E a partir do tipo básico, assim como nós temos negros, brancos, índios, amarelos, todos vieram a partir de um casal. Dentro desse casal, desse tipo básico de espécie, você já tinha todos os genes e a variação de genes que, segregadas de forma independente, dariam origem a várias características, raças diferentes. Né? Então, esse conceito é aquilo que Deus ele traz. Será que caberiam essas 8,7 milhões de espécies na Arca de Noé, por exemplo? Acho que não, mas caberiam os originais, ou o tipo básico de cada ser vivo. Exatamente. Aqueles que foram perfeitos, né? Exatamente. Você levantou um assunto, não sei quanto tempo ainda de programa, né? Tá quase acabando, Tá mas quase pode... acabando. Mas você pode falar, porque Pode. é o tema para a gente discutir. Levantou um assunto muito importante. Isso tem a ver com uma descoberta que está sendo feita por esses grupos de cientistas que estão estudando design inteligente, que é a ligação que há entre o que é inanimado com o que é animado. Né? O que eles descobriram? Que há uma tendência constante, contínua de organização da matéria, que é muito diferente do conceito da termodinâmica. A termodinâmica diz que a matéria tende a se desorganizar, mas eles estão chegando à conclusão que não, é o contrário. A matéria tem uma tendência de se organizar. E essa organização, tendência de se organizar, ela vai subindo de níveis. Se você colocar, por exemplo, uma pedra e uma borboleta juntas, dependendo do nível que você observa, elas vão ser muito parecidas. Se for no nível nuclear, por exemplo, a pedra e a borboleta têm a mesma importância, elas não são diferentes no nível nuclear, mas se você for para o nível atômico, já começa a ter diferenças. Né? Se você for para o nível molecular, aí a pedra não tem nada mais a ver com a borboleta. Com a estrutura química da borboleta. Porque a borboleta carrega muito mais informação do que a pedra. Exatamente. Então, quando você está falando de espécies que vão se adaptando, você está falando de um negócio chamado plasticidade genética. Exatamente. Que é a capacidade que o inanimado tem de entender informações também. Então, você tem... O ser vivo, ele é composto de quê? Principalmente coisas químicas. E você tem dentro, no mais interno do ser vivo, um negócio chamado DNA, né? Que são as bases púricas e pirimídicas que se unem a açúcares para formar as proteínas. Né? E ali é pura informação. Pura né? informação. O DNA é informação, uma biblioteca que não caberia nessa sala. A substância química, ela capta do ambiente informações e ela vai se modificando. Hoje a gente sabe que as bases, elas são agrupadas 3-3, uma combinação 3-3. Essa combinação não é perene. Ao longo da sua vida, isso vai mudando. As informações do ambiente vão sendo adicionadas
a essa química e você vai mudando. E aí essa é uma área chamada epigenética, né? Epigenética. Que é a influência que o ambiente traz sobre o seu DNA e realmente a sua Agora, constituição. observe, o inimigo sabe muito bem dessas coisas. E ele cria uma teoria da evolução baseada nisso, na tendência da matéria de se auto-organizar. Foi astuto. Muito. Não é uma coisa boba. Não. Porque eu tenho certeza que ele estava assim de olho na hora da criação. Sim. Ou É um seja, negócio impressionante. Quando eu vi isso, eu digo, meu Deus, que coisa impressionante. Esse inimigo não é fácil. E ele vai instruindo as cabeças que vão trabalhando com genética. E é impossível você não ver que há adaptação. Claro. Claro. Como cientistas cristãos, nós acreditamos na microevolução, e é isso você vê, e eu até provoco você a pesquisar um pouco sobre isso, microevolução e macroevolução. Nós estamos falando aqui de espécies a nível evolutivo. Não há como nós comprovarmos de maneira nenhuma um salto entre espécies, que um peixe vai se transformar num réptil, né? Ou que uma baleia vai se transformar numa cobra, ou um macaco vai se transformar num ser humano. Nós não temos evidências científicas em relação a isso. Nós temos uma narrativa e nós temos uma construção de uma ciência histórica. Essa é a macroevolução. Uma espécie se transformando na outra e os saltos de espécie. Mas a microevolução, que é o que o senhor está comentando agora, a adaptação diante de situações, isso de maneira nenhuma está em desacordo com o relato bíblico. Não. Deus fez isso porque ele é um Deus sábio, senão a vida se extinguiria. É a característica da vida, exatamente. Característica da vida. Essa plasticidade é importante. Eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, os negros não têm um nariz largo. São todos nariz fino. Afilados. Por quê? Tem, claro que tem pessoas com nariz largo, Sim, mas sim. porque o clima é frio. O que é o nariz? O nariz é por onde entra a corrente de ar que leva o oxigênio para o sangue, e tem que ter uma temperatura ideal. E o nariz serve para isso. Né? Se o nariz é largo é porque o ar é quente. Sim. Se o nariz é mais fino é porque o ar é frio e precisa atritar para aquecer. E essa plasticidade foi feita exatamente para poder haver essa informação que vem do ambiente, que é capturado pela química e a física do ser vivo. Agora, o que é importante disso tudo? Isso tudo é muito pensado. O acaso não tem nada a ver com isso. Como eu gosto de falar, é o problema. do nada, por nada e para nada, é impossível achar que tudo se fez. nem a gente, vendo um dos melhores motores, Pois é. pode dizer, isso aí se montou. Sim. A gente Eu sempre vai gostaria- falar que teve uma mente inteligente por trás. Sim. Se eu gostaria de finalizar, se eu vi que o senhor trouxe aí um livro interessante. Trouxe um livro. É um livro escrito por esse grupo da Universidade de Paris que estuda o design inteligente. Olha como ele se refere à implausibilidade do acaso ter feito tudo isso. Diz: o universo é um vasto pensamento. Em cada partícula, átomo, molécula, célula de matéria viva, atua incógnita uma onipresença. Incógnita. Olha só. A gente sabe muito bem quem é. Encontramos isso na Bíblia e eu quero fazer menção aqui a um livro muito especial que se chama O Grande Conflito, que ele termina com uma citação muito parecida com essa. A Igreja Adventista distribuiu esse livro Continua de e forma vai assim ao grandiosa, longo do ano. né? Ao longo do ano. Então leia esse livro. Obrigado pela sua presença, Dr. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, bastante enriquecedor, como sempre, um aprendizado para nós, né, Ana? Total. São áreas diferentes e a gente vai complementando, e eu tenho certeza que houve crescimento intelectual e espiritual na sua vida também. Com certeza. A gente agradece novamente, doutor. Em outras ocasiões também vamos
Certamente. Vamos roubar. Você já faz parte do programa. Eu sou sócio remido já. Muito bem. E vocês acompanham um novo episódio na próxima semana.